Claro. Você falou, Amanda, sobre hiperpersonalização. Hiperpersonalização. Que é, em última instância, tratar como indivíduo. Isso. No geral, os sistemas fizeram com que as pessoas fossem tratadas como clusters, como grupos, divisões com características em comum e mais ou menos aquela teoria dos conjuntos ali da escola. Alguém te colocava numa caixinha e te tratava como aquele conjunto, um arquétipo, um conjunto de características que, de alguma maneira, davam alguma previsibilidade sobre como você vai se comportar diante de uma determinada oferta ou de uma reclamação sobre um problema que você teve. As empresas criaram ali algumas generalizações para poder ter escala. Então, te trata como um grupo e eu agilizo o processo. Inteligência artificial e essas novas tecnologias ajudam a empresa a te olhar exatamente como você é ali na impressão digital, como indivíduo. Por outro lado, para dar essa escala toda, vai usar algoritmo, vai usar robozinho, vai usar inteligência artificial e large language models, enfim, vai precisar usar mais tecnologia. Esse processo humaniza ou desumaniza o atendimento? Eu vou te responder na mesma linha das outras perguntas. Né? Depende. Né? Um exemplo simples. Eu preciso da segunda via de uma fatura, de qualquer serviço. Você realmente quer falar com o atendente, com o agente? Só para pedir a segunda via da sua fatura? Via de regra, não. Eu espero que seja um processo mais automatizado possível. Então, que eu digite lá 2 ou 3 opções ou que eu fale do que eu estou precisando, né? Segunda via da minha fatura. E esse atendimento seja capaz de entender e disponibilizar essa informação para mim. De fato, eu não preciso falar com um agente. Né? Por outro lado, se eu quero fazer um investimento, tomar decisão por um investimento, talvez o atendimento virtual, o agente virtual, a menos que ele seja... E é possível, já é possível hiperpersonalizar e usar inteligência artificial. Inteligência artificial é um tema muito amplo, né? Mas usar a tecnologia que embarca a inteligência artificial para eu entregar para esse cliente a experiência mais humanizada possível. Mas ainda nós temos a questão de credibilidade e confiança. Né? Então, se eu quero tomar a decisão por um investimento, talvez eu queira falar com um consultor. Talvez eu queira falar falar mesmo, ter a certeza que eu estou falando com alguém. Né? Por todas as razões de caráter humano que a gente já conhece. Né? Até as questões psicológicas, né, de cada um de nós na tomada de decisão. Então, é possível hiperpersonalizar? Sim, é possível hiperpersonalizar. Talvez a hiperpersonalização seja, nesse caso que eu estou dizendo que eu quero falar com um assessor, entregar para esse assessor todo o meu perfil, meu histórico de informações ou de transações ou de decisões que eu já tomei a partir daquela corretora de investimentos, só para usar o mesmo exemplo, né? Entregar para esse assessor esse perfil pronto, mais ou menos analisado, por que não, uma sugestão, a melhor sugestão de investimento, e aí eu entrego para esse assessor uma informação muito mais personalizada, né? Muito menos genérica. Né? Imagine que para um assessor de investimento, se eu consigo dizer que o André tem um perfil de investimento muito mais arrojado do que a Amanda. Ao passo que, se eu não entrego nenhuma informação, ele vai ter que, a partir de algumas perguntas ou de alguma triagem, deduzir que o teu perfil é arrojado e o meu é conservador. Então, por aí um pouco vai a hiperpersonalização. Isso tem a ver com curadoria de dados, isso tem a ver com uma boa utilização desses dados, com um processo robusto e com uma tecnologia embarcada, além, obviamente, de um assessor bem treinado, bem competente naquilo que faz. Também não adianta nada eu entregar para o assessor que o André tem um perfil arrojado e ele oferecer para você um pacote, uma carteira de investimento conservadora. Você vai dizer, mas então, continua na mesma aqui. A experiência continua sendo menos do que você gostaria que fosse, né? Ou ela não é uma experiência surpreendente. Sim. A gente tem eu tenho ouvido muito essa questão de como é que eu surpreendo o cliente. Né? Então, como é que eu vou um pouquinho além do que ele esperava?
já que a exigência, as barras de exigência estão tão altas? Como é que eu faço bem, muito bem, aquilo que eu posso fazer e entrego um pouquinho mais? É um pouco por aí que vai o assunto. E como ficam as questões de privacidade e segurança nesse contexto? Como eu consigo entregar hiperpersonalização, total experience? Eu customizo aquilo que eu entrego de informação para o atendente lá na ponta e, mesmo assim, respeito as leis e também respeito o próprio cliente, independentemente de estar agindo sob a tutela da lei, eu também respeito o meu cliente e não uso informações privilegiadas, às vezes para empurrar um determinado produto. Como eu obedeço todas essas regras de etiqueta e questões legais? Esse, para mim, é o maior desafio de todos, André. E ele não tem a ver com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela precisa ser ensinada. Embora ela seja chamada de inteligência, ela aprende a partir do que eu ensino. Então, se a minha curadoria ou se a minha cultura de marca, se o meu processo permite, por exemplo, ensinar a minha inteligência artificial, se é que eu posso chamar de minha, a inteligência artificial que eu tenho embarcada lá na minha organização, com alguns vieses, porque a minha curadoria não é boa, ela naturalmente vai aprender a partir daí. Então, acho que a discussão sobre ética, sobre privacidade, sobre segurança, ela está, assim, em uma proporção nunca antes vista, tem a ver com a democratização também da inteligência artificial. A inteligência artificial não é algo novo. Nós estamos vivendo uma evolução do que a inteligência artificial já existente. Não é uma revolução, do meu modesto ponto de vista. Não é uma revolução, é uma evolução. E a partir daí, eu acho que de novo a gente volta para o ajuste fino e para a sensibilidade das marcas. O que é que quais são os limites que eu, como marca, coloco para o meu negócio? Eu quero usar uma informação privilegiada? Quero. De que forma eu uso essa informação privilegiada? Ora, se nós mesmos somos os produtos, a matéria-prima, o insumo das redes sociais. Como é que alguém me conhece? A primeira coisa que faz é olhar lá o perfil do Instagram, o perfil do LinkedIn, qual é a minha opinião, o que eu coloco lá nas redes sociais com relação aos meus pontos de vista. Se você é alguém mais anônimo, a marca tem mais dificuldade de te conhecer. Se você é alguém mais disposto a compartilhar as suas informações, elas estão ali públicas. Agora, isso não quer dizer que essa informação possa ser usada de uma forma tão agressiva. Então, aqui para mim vai de novo a ideia do bom senso, do que uma marca quer, como essa marca se apresenta, porque se eu me sentir invadida por uma marca, se eu achar que você usou mais do que você poderia ou mais do que eu gostaria que você usasse da minha informação, a chance de eu não me relacionar mais com você é gigantesca. Claro. E eu passo a ser uma detratora, que é o que a gente vê aí, muitos vazamentos de dados, muita exposição. Então, é uma questão super delicada. Eu acho que a gente não chegou ainda tá longe de ter maturidade nesse tema, nem aqui, nem em muitos países por aí, de maneira geral no mundo. Eu acho que cabe, sim, regulação. Às vezes a gente fala, puxa, mas de novo, a gente está sofrendo regulação, o órgão regulador está intervindo. Eu acho que, por vezes, é saudável que intervenha, porque senão vai virar uma terra de ninguém. Concordo. E aí é só acompanhar os debates, todo o meio jurídico, quanto está se movimentando para que haja uma governança, que haja compliance adequado disso, mas é um desafio. Aqui não tem, de longe não tem receita nenhuma. Então, eu diria que é muito mais o cuidado e o limite, neste momento, o limite que as próprias marcas colocam para os seus negócios, do que necessariamente atender ou não a legislação, andar aí com o contrato ou com a lei debaixo do braço.